Foi-se o tempo em que assistíamos a desenhos e filmes que nos transportavam para um mundo futurístico, onde as pessoas andavam em carros voadores. Tratava-se apenas de ficção. A PVE se sente muito prestigiada de poder reunir num encontro inusitado pessoas e objetos que nos trazem para esta realidade. Não é mais o futuro, é o presente. A todos desejo saudar com as nossas boas-vindas, os nossos agradecimentos pelo empenho em participarem conosco dessa jornada fabulosa que deixaremos como legado para as futuras gerações. Muito obrigado, bom evento para todos nós. Compõe agora teu hino, esplendoroso e viril, que conduzirá no mundo ao âmago do Brasil. Pelo serviço prestado para a disseminação e preservação da cultura aeronáutica, essa singela homenagem é mais do que merecida. É a forma que encontramos para dizer a ele o quanto reconhecemos e admiramos a sua dedicação e profissionalismo. Muito obrigado, mano. Infelizmente não consegui, e a maneira que eu consegui de permanecer na área de aviação foi me tornando jornalista e escritor. E isso requereu um aprendizado muito grande. Em aviação a gente está aprendendo todo dia, com certeza. Muito obrigado aos amigos e colegas que me indicaram para essa homenagem. E uma boa noite a todos. E obrigado à minha mulher, que sempre me apoiou. A parceria, porque eles estão recebendo esse prêmio em conjunto, porque eles são parceiros desde sempre, né, desde muitos anos. E essa parceria, essa amizade, essa parceria profissional proporcionou para a gente trabalhos significativos e importantes para a nossa história e para o futuro da aviação e da aeronáutica. Muito obrigada. A UPVS se sente muito honrada de tê-los aqui como nossos homenageados. Agradecer essa gentil homenagem que a PVE nos oferece, né? Sentimos muito honrados, né? E é mais uma motivação para continuarmos produzindo novas obras para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Convidamos o excelentíssimo senhor Tenente Brigadeiro do Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, diretor-geral do DCTA, para proceder à entrega dessa homenagem da PVE ao pioneiro da aviação. E convidamos o engenheiro José Carlos de Souza Reis para vir ao palco para receber a sua homenagem pela contribuição ao desenvolvimento da indústria aeronáutica nacional. A gente sempre lembra de que o primeiro voo solo a gente nunca esquece. E realmente, é como se fosse ontem, essas emoções que me traz de estar aqui, de ter feito o meu primeiro voo numa aeronave produzida pelo senhor. Muito obrigado, parabéns, que Deus ilumine e abençoe o senhor. Felicidade para o senhor e família. Eu acho que esse tipo de iniciativa que junta pessoas que escrevem, que se interessam por aviação e que amam a aviação, que é um tema que sempre gera bastante interesse. A gente traz os aficionados que têm outras habilidades e aí podem vislumbrar, pensando fora da caixa, oportunidades que a gente nem tem. Parabéns pelo seu trabalho, vovô, e estou muito orgulhosa de você e um grande abraço da Suíça. Pai, você foi um exemplo para nós. Graças ao seu exemplo, eu acho que eu estou criando bem meus filhos. Eu só tenho para te agradecer e eu morro de orgulho de você, mas morro de orgulho de você. Você é a pessoa que eu mais tenho orgulho na minha vida inteira. Você é o nosso herói. Um beijo. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, um agradecimento ao Veritiano, à Neide, pelo convite de poder fazer essa homenagem ao Satoshi. É uma grande honra poder fazer isso. Satoshi esteve por trás das grandes iniciativas que a Embraer tomou aí nos últimos muitos anos. A Embraer não seria o que é hoje se não fosse não só a ideia, mas a perseverança, a insistência, às vezes a teimosia, certo, Satoshi, de fazer as coisas acontecerem. E fico muito honrado com esta homenagem que eu estou recebendo hoje. Mas eu queria só
acrescentar para vocês que isso não é uma homenagem para mim. É uma homenagem para um grupo de pessoas, um grupo de engenheiros e não engenheiros técnicos que fizeram isso tudo acontecer. Isso não teria acontecido se não tivesse existido um brigadeiro Montenegro, um brigadeiro Paulo Vitor, um Osiris Silva, um Guido Pessotti, uma série de pessoas que batalharam em condições extremamente difíceis para criar o caminho do nascimento dessa indústria aeronáutica. Eventos como esse são importantes para os escritores e jornalistas para a divulgação do seu trabalho. Muita gente não conhece o que é publicado no Brasil, quanto já existe publicado sobre os feitos da aviação brasileira. Então, esses eventos são importantes. Nesses 3 dias, teremos a oportunidade de reunir os pioneiros da aviação e do espaço, que acreditaram no impossível e fizeram a tecnologia sem os recursos disponíveis na atualidade. Debruçaram em suas pranchetas e desenharam o nosso futuro em linhas firmes e objetivas. Nesses 3 dias, a PVE terá o privilégio de promover o encontro desses pioneiros com a juventude, que também não mede esforços para se tornar os desbravadores do futuro que já começou. Os escritores e jornalistas que nos proporcionam reviver e conhecer a história desses feitos nas páginas de seus livros e revistas, terão a oportunidade de recarregar os estoques de inspirações para novas publicações. Este é o principal objetivo do encontro: conectar pessoas que fizeram a história com pessoas que escrevem histórias e pessoas, assim como eu, são apaixonadas por essas histórias. Mas você tinha me perguntado sobre um programa que eu quero divulgar, eu quero divulgar um sobre as mulheres. Não é sobre empreendedorismo hoje. Pelo Centro Histórico, né, e nosso pilar de preservação da memória, a gente tem abraçado, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A Embraer é uma empresa signatária do Pacto Global das Nações Unidas, portanto, a gente sempre olha para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com bastante orgulho, com bastante interesse, com bastante vontade de fazer acontecer no que for possível. E aí, eu até falo com 2 chapéus aqui, porque eu sou responsável pela sustentabilidade na Embraer, isso para nós é fundamental, mas o Instituto Embraer, ele é o braço social dentro do Triple Bottom Line, né, do tripé da sustentabilidade. Então, nesse sentido, a gente olha muito para o objetivo de equidade de gênero, e no ano passado a gente lançou uma exposição virtual sobre as mulheres, pilotos, mulheres do setor aeroespacial no modo geral. Falamos da Lucy Lupe e de fato, né, acho que você comentou dessa história que é muito bonita. Embora a gente tenha muita história, elas são pontuais. Então, eu acho que eventos como esse trazem à tona essa importância e eu tenho certeza que isso vai avançar. Mas esse seria o projeto que eu destacaria e convidaria a todos a conhecerem pelo site. Eu tenho até um vídeo aí que depois eu quero mostrar, se a gente tiver tempo. Olha, fiz a matéria sobre as mulheres na aviação, né? Foi a minha primeira na revista Aero Magazine. Na época tinha só 10 mulheres pilotos comerciais no Brasil. Somente 10. Eu falei com 5 ou 6 delas. Isso em 96. Mas tem uma série de reportagens que eu fiz, voando avião cargueiro, várias matérias, inúmeras. Ô, Luciana, tem esse número só ainda? Ou já aumentou? Eu tenho um dado, eu não queria me ater a números, porque eu não sei a precisão disso, mas é em torno de 200 mulheres pilotos. Tá, hoje. Comandantes tem? Eu não sei. Comandantes eu não sei. Eu sei que são 200 mulheres de pilotos de linha aérea. Mas o bom, Solange, é o seguinte: você pode levantar esse dado e passar para a Luciana, porque como ela faz parte do sindicato, é bom trazer todo o pessoal para perto, não é bom? Não, com certeza. Hoje no sindicato nós temos 19 mil aeronautas, né? Nos sindicalizados, associados, nós temos 8 mil. Quer dizer, ainda é um número pequeno, né? É um número expressivo, mas ainda pequeno. Não existe essa conscientização ainda aqui.
infelizmente. Tanto que essa minoria de mulheres nesse mundo masculino foi a inspiração do meu livro, que eu comecei a escrevê-lo há 35 anos atrás. Na época, me chamou a atenção a Lucy Lúpia, que faleceu alguns anos atrás, que foi a primeira PLA brasileira, mas só foi reconhecida 24 anos depois, como PLA, primeira PLA. Então, me chamou a atenção a história dela, a luta dela para ser PLA, porque é piloto de linha aérea, o degrau mais elevado do piloto civil. Pode falar, você é bacharel também. Me diz o seguinte, nesse bacharelado, o que você consegue aplicar para a tua vida hoje? Hoje em dia teve bastante... Bacharel, para a minha vida, hoje em dia, o que mais influencia mesmo é a parte de matérias que a gente teve de piloto privado, piloto comercial, porque acaba sendo meu dia a dia voando, né? Mas, como a Luciana estava falando, em questão de ir atrás do seu sonho e conseguir, eu acho que independente se você é mulher, se você é homem, sua condição financeira, eu acho que quando você tem um sonho, por mais caro que seja ser piloto, você vai atrás, tempo que durar, tempo que você precisar investir naquilo, acho que sempre vale a pena. Você fez um mapeamento do Amazonas, da Amazônia, tá lá. O que você está desenvolvendo hoje? Então, Fernando, eu trouxe só um exemplo específico, né? Porque, na verdade, eu acho assim, a ciência ela tem que existir, a pesquisa ela tem que existir, mas ela tem que servir para um bem maior para o país. Tem que ser útil. E para a sociedade, ela tem que ser útil. Então, sempre esse foi meu mote, né? Ou seja, existe sim a parte de pesquisa básica, mas eu também incentivo muito a parte de pesquisa para aplicações e aplicações de larga escala. Então, hoje, se você olhar os avanços significativos feitos pelo Brasil na área de monitoramento de florestas, ele já foi dito em revistas internacionais como sendo a inveja do mundo, né? Ou seja, são sistemas de monitoramento, né, que permitem com que a gente possa avaliar e monitorar particularmente o desmatamento. Foi o que me levou para Brasília para ser diretora de políticas para combate ao desmatamento. Ou seja, como é que essas informações que são geradas pela tecnologia espacial, né, como é que elas acabam indo para outra ponta, que é a ponta de quem vai ter que criar, vamos assim dizer, as políticas que tem que tratar aquilo que as informações espaciais estão te dizendo. Então, é importante você ver como é que existe essa evolução também, de ver mulheres onde você não via no passado. E como é que essa ascensão se dá? Como é que essa trajetória se dá? Então, eu acho que são mensagens importantes para a geração de jovens que estão ainda buscando entender o que vão fazer, o que né, querem fazer da vida. Eu acho que eventos como esse trazem um pouco dessa motivação e dessa abertura. Eu acho que no futuro você vai ter 3 mulheres e 3 homens sentados ali sem fazer a diferenciação. Seremos todos iguais. Então, eu vou falar da experiência que eu tenho na Força Aérea, né? Mas do que eu vivi, assim, o que eu vejo é o piloto, né? Ele pode ser aceito no curso de ensaio em voo, né? Vai formar como piloto de ensaio em voo. Engenheiro, né? No caso da Força Aérea, são aceitos especialidade de eletrônica, computação, aeronáutica e faltando uma. Mecânica, correto. E o curso do técnico instrumentador, que adquirir os conhecimentos para instrumentar a aeronave para fazer atividade de ensaio em voo. Então, é um técnico mecânico, eletrônico, também poderia. Eu realmente desconheço, assim, no mundo privado, quais escolas formam na área de ensaio em voo. Eu vou ficar devendo essa resposta. E realmente o que a gente tem que fazer é melhorar a nossa atitude e achar que pessoas que estão do nosso lado merecem confiança e são bons, são competentes. Olhem cada pessoa pelos seus valores. Olhe os problemas não pelas dificuldades, olhe os problemas para serem resolvidos pelo sucesso. Dificuldades sempre existirão. Agora, nós temos também a cultura de
é de maximizar as dificuldades. E não temos a cultura de maximizar o sucesso. E se vocês olharem a cultura desses países que sobressaem no mundo, são países realmente que acreditam que o sucesso, embora seja escrito com uma porção de S, tem 2 S como fracasso. Quer dizer, então eu diria que, ao finalizar esse nosso diálogo, pensem nisso. Vamos passar isso para os nossos jovens. Vamos fazer desse país, que é um país maravilhoso que a natureza nos concedeu, um país gigante, vamos fazer desse país um país diferente. Agora, por que a gente não consegue mais leitores? Claro que é uma questão muito complexa, os fatores que o nosso ilustre engenheiro Osiris Silva aponta são todos válidos. Mas há uma coisa que a genialidade do Osiris aponta para a gente. Parte da dificuldade dos livros não chegarem ao público é a má qualidade narrativa dos nossos livros. Então, nesse espaço aqui, em que nós estamos juntando aviação, indústria aeronáutica, indústria aeroespacial, cultura e livros, eu gostaria de direcionar essa conversa minha para um ângulo específico. Nós temos os livros técnicos e nós temos os livros que eu vou chamar de literários. São livros que podem ter a aviação e o mundo aeroespacial como tema, mas voltados para o grande público. Então, o Brasil, até agora, eu acho que por uma timidez das editoras e dos escritores, ainda fez muito pouco em termos de produção de textos que tomem a aviação como seu centro, mas que sejam trabalhados numa linguagem acessível e estimulante para o grande público. E falando, fazendo um link aqui à nossa temática, que é a aviação é um tema apaixonante. A aviação é um tema que desperta muito o interesse do público em geral. E, de uma maneira até que a gente pode observar contraditória, existem resistências editoriais, existem poucas os investimentos em livros de aviação no Brasil, a não ser naquelas editoras que trabalham com isso como temática específica. Falando de editoras em geral, não é comum nós vermos livros que tratem da temática aviação, embora seja um tema bastante agradável, bastante instigante e, por que não dizer, até comercial, até que pode vender muito bem, já entrando nessa seara econômica e comercial das editoras. É bastante interessante essa porta que a PVE abre para a divulgação dos trabalhos. Nós temos um grupo de escritores e jornalistas que se dedicam ao tema aviação e que muitas vezes não tem uma grande entrada em grandes editoras, em grandes livrarias, mas aqui é uma oportunidade para que até mesmo editores iniciantes e autores iniciantes possam também expor seus trabalhos. E convidar aqueles que ainda não vieram, venham aqui à PVE conhecer esse trabalho. Agora, na questão da produção e da comercialização, como eu comecei a palavra, nós fazemos de tudo. Nós escrevemos, nós desenhamos, porque nossos livros são ilustrados justamente para alcançar diferentes públicos. Seja um jovem que tem interesse de ver como eram pintadas as aeronaves, seja os plastimodelistas. Nós dois, como plastimodelistas que somos, também vemos a necessidade entre os colegas de alcançar esse mercado, né? E nós revisamos, o Leandro faz a editoração eletrônica, nós produzimos o PDF e nós tivemos nessa série de livros que nós temos produzido recentemente, né? Que tem até agora 3 títulos, né? Os 2 primeiros nós tivemos apoio de uma empresa e o terceiro não. O terceiro foi bancado, né, com parte dos recursos que a gente auferiu com a venda dos livros dos 2 títulos anteriores e parte do nosso dinheiro. O que ele está falando, toda a provocação que foi feita aqui, ela culmina... Então, como vamos fazer os livros? Se nós temos a dificuldade de distribuição, dificuldade de editora, o público fica menor.
Tecnologia. Faça você mesmo. Nós começamos a produzir o livro do zero e hoje nós só não fazemos a impressão ainda. Porque já existem tecnologias que estão surgindo. Você vai levar o seu PDF e vai imprimir no self-service. Isso já não é ficção científica, isso é realidade. Um evento como esse mostra como é importante publicar, preservar a história e permitir que outras gerações futuras tenham acesso a isso. Eu espero que esse seja um grande legado, que a gente consiga motivar que outras pessoas também venham para cá escrever, pesquisar e publicar. Então, aqui eu estou mostrando a diversidade que a gente tem hoje de satélites, né? O Brasil ele foi o terceiro país no mundo a receber imagens de satélite. Tá? Em 1973, que é o satélite americano Landsat 1, que ele foi lançado em 1972, e com um acordo de cooperação com o Brasil, nós fomos o terceiro país a receber, primeiro os Estados Unidos, que é o dono do satélite, segundo o Canadá e terceiro o Brasil. Então, hoje, o Brasil, nós temos um acervo de imagens de satélites muito grande. Desde 1972, nós guardamos essas imagens, elas são armazenadas, tá? E são catalogadas. E são disponíveis para todos os usuários. Existe um catálogo na página do INPE que você pode acessar e você baixar essas imagens de forma livre, ou seja, sem custo, sem nada, né? O que aconteceu? Em 2004, houve uma revolução muito grande aqui no Brasil, tá? Porque até então as imagens elas eram vendidas e isso dificultava o uso dessas imagens pelas empresas também que compravam para desenvolver os seus produtos e vender e para os usuários que queriam usar as imagens e produzir os seus produtos. Então, em 2004, o Brasil, né, através do INPE, o Dr. Gilberto Câmara, que era então coordenador da OBT, ele resolveu liberar os dados de forma livre. Então, não se paga hoje aqui no Brasil imagens de satélites adquiridas, tá, pelo Brasil, pelo governo, pelo INPE. E todas as outras imagens que são compradas pelo governo, que nem o Ministério do Meio Ambiente, que compra imagens RapidEye, são colocadas também no acervo do INPE para disponibilizar para todos os brasileiros e também fora do Brasil. Uma das atividades, diria, das mais importantes conduzidas pela SAE, são programas estudantis, competições de engenharia, onde se faz uso de uma fórmula que tem sido muito bem aceita por estudantes, que é Juventude, Tecnologia e Competição. O público-alvo são alunos de engenharia, ciências físicas e matemáticas, e mais recentemente, alunos do ensino profissional de nível médio. Objetos de interesse podem variar de um veículo off-road, um pequeno bug, passando por uma aeronave radiocontrolada, caso do aerodesign, e o Fórmula SAE já é um carro de competição mais avançado. As equipes concorrentes são sempre orientadas por um professor, e o grande prêmio que elas almejam não é o troféu que levam para casa, mas a possibilidade de competirem internacionalmente, representando o Brasil. Os benefícios concretos que esses programas permitem: desenvolvimento de habilidades, não só técnicas, mas empreendedorismo, planejamento, capacidade de venda de projetos, liderança, interesse pela tecnologia da mobilidade. Há livros que foram produzidos em ambientes que nunca tiveram a engenharia aeronáutica no seu currículo, como a Universidade Federal de Santa Catarina, o IF de Ciência e Tecnologia de São Paulo, e pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Eu agradeço muito a oportunidade. Com relação a uma aplicação já no mundo civil, foi pedido aqui para falar um pouco da parceria da Embraer com a Uber. É uma parceria que está em fase inicial, então tem muita coisa a ser definida, mas o propósito final é ter, sim, veículos para operar em grandes cidades e ser uma alternativa aí ao que muitos de nós vivem aí no trânsito, no dia a dia. Eu estou em São Paulo toda semana lá e realmente aquilo lá é muito desgastante. Então, um foco em grandes cidades. São Paulo não é exclusividade, existem esses casos espalhados mundo afora. Então, o objetivo é esse. Então, esse gráfico ele é de uma publicação de uma das principais consultorias
mundiais que estão trabalhando no assunto. Então, ele traz o tamanho do mercado. Eles estão estimando o mercado global este ano em algo em torno de 10 bilhões de dólares, e ele tem um crescimento contínuo, principalmente na área civil, que segue crescendo continuamente, e em uma década, menos de uma década, ele deve chegar a mais de 20 bilhões de dólares. Então, para os senhores terem uma ideia, 20 bilhões de dólares é mais ou menos o mercado de aviação geral. Então, toda a aviação executiva, e toda a aviação geral fora, ela é um mercado que gira em torno de 20 bilhões de dólares também. Então, nós estamos falando de um setor econômico aqui que ele é tão relevante quanto a aviação geral, por exemplo. Então, assim, a academia ela está se envolvendo cada vez mais com o tema drones, e esse desenvolvimento ele tem trazido bons resultados em contribuição com a indústria, entendeu? E aí a parte bacana é essa, assim, a indústria ela tem, por exemplo, ela tem que inovar, tem que criar novos conceitos, e para você minimizar os riscos desses novos conceitos, você geralmente pode justamente aplicar a drones, a não tripulados, e verificar a viabilidade técnica conceitual desse modelo. Apresentando um pouco sobre o trabalho da ANAC. É óbvio que eu não vou apresentar aqui todo o regulamento, geralmente as apresentações que a gente faz de regulamento é pelo menos meia hora, e aqui a ideia é mais dar um pouco do contexto em que esse regulamento está inserido. Esse regulamento levou um bom tempo, o Passo sabe também, participou desse processo, a gente tentou fazer da maneira mais transparente possível, ouvindo os diversos setores envolvidos, indústria, potenciais operadores, pessoas que não tinham nada a ver com a história e queriam também expor sua preocupação com segurança e privacidade. E depois desse longo processo, agora então no começo de maio, a gente aprovou uma primeira emenda do regulamento, e que é importante destacar que essa primeira emenda desse regulamento é o que a ANAC entende que é o adequado para o momento atual. Mas, por exemplo, a gente não está dizendo que é isso que vai ser o futuro. A gente colocou até um caráter especial nesse regulamento, exatamente por entender que é um setor em franco desenvolvimento e que os mecanismos regulatórios vão ter que acompanhar esse desenvolvimento. Então, hoje, temos condições operacionais extremamente restritivas no regulamento, e que a gente entendeu importante colocar para preservar a segurança das pessoas. O que existe de mais rico aqui é essa energia. Essa energia. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? A gente consegue fazer leitura contemporânea de algo que tem mais de 70 anos. Né? O ITA foi criado em 1950, por exemplo, né? A Embraer lá em agosto de 1969. Todo o setor e o cluster está de pé, está dinâmico, está evoluindo. Essa sinergia é a coisa mais rica que existe. E ela ajuda que a gente possa fazer uma leitura contemporânea, misturando o que foi e o que vai ser, através daquilo que a gente está tratando nos nossos painéis. O que limita hoje, de fato, o que vai ser entregue, né, para o cliente, né, seja Força Armada, ou cliente civil, linha aérea, é a engenharia de manufatura. Né? Porque, afinal de contas, a empresa pode vir com um projeto mais sofisticado possível, só que se tem limitações de manufatura, existem exemplos históricos sobre isso. Né? Queria que o Odoni comentasse alguma coisa sobre essa questão dessa interface, né? Porque na FAB também tem muita coisa que tem que ser refeita, né? que vocês são demandados. Né? Com relação à entrega, acho que tem muito a ver com o acompanhamento de dificuldades em serviço, que é uma interface entre a integridade do produto e a integridade das operações, durante o ciclo de vida ali. Perfeito, perfeito. Esse é um dos serviços que o IFIR presta na fase de operação. Né? Então, nós falamos aqui do ciclo de vida de um produto, alguém citou, né? O ciclo de vida de um produto aeroespacial possui 9 fases, e tudo que nós falamos aqui de desenvolvimento e ensaio em voo, tudo ou quase tudo, ocorre na 4ª fase desse ciclo, que é a fase de desenvolvimento, tá certo? Depois, numa 5ª fase, que é uma fase de produção, é que se procura prevenir esses problemas de manufatura que o professor Donizete comentou aqui. No nosso caso da aviação militar,
nós temos equipes do IFI que estão junto às empresas, junto aos fabricantes, para acompanhar problemas de qualidade que esses produtos possam encontrar, né? Então, hoje nós temos o KC390 sendo produzido lá em Gavião Peixoto, nós temos equipes do IFI acompanhando essa produção, checando requisitos da qualidade nessa produção, né? Seguimos normas da OTAN, a norma 2110, 2170, ou seja, verificamos requisitos da qualidade, não apenas no produto que está ali na linha de produção, mas no sistema de gestão da empresa. Tudo isso, como eu comentei, acontece na 5ª fase do ciclo de vida, a fase de produção, e isso evita que os problemas ocorram na 7ª fase, que é a fase de operação. Então, na fase de operação do produto, que é, de fato, quando aquela aeronave é recebida pelo operador, né? Então, aí nessa fase, o IFI faz o acompanhamento das dificuldades em serviço relacionadas a falhas de projeto, né? Quem resolve uma falha de projeto é o fabricante. É a Embraer, é a Elibras, é a Airbus, mas o IFI tem a função de verificar se aquela solução ela está de acordo com normas técnicas estabelecidas, está de acordo com a segurança, com requisitos contratuais, né? Então, nessa 7ª fase do ciclo de vida, a fase de operação do produto, de operação da aeronave, nós atuamos também para pegar todo aquele rescaldo, né, daquilo que não foi pego lá na 5ª fase, na fase de produção. Olha, eu entendo que a grande pérola, como você disse, de um evento como esse, é sedimentar a cultura aeroespacial. É compartilhar entre todos os presentes os valores do setor aeroespacial, a importância do setor aeroespacial, a importância que o setor tem para a economia nacional, para a formação de jovens, a importância que tem para o país como um todo. Então, a formação hoje, voltando um pouco da parte de formação, o piloto ele vai ter que ter conhecimento, sim, de gestão, conhecimento de engenharia, conhecimentos mais profundos de eletrônica, não para ser aquele o arquiteto do sistema. Exatamente. A ideia não é ser o arquiteto, e sim aquela pessoa que vai resolver o primeiro problema e conseguir realimentar todo esse processo justamente por um desenvolvimento tecnológico que vai trazer benefícios para ele e, óbvio, para o passageiro. E naquela época, assim, o ensaio em voo, naquela época, tinham muitos acidentes, muitas fatalidades, né? Perdia-se muito avião, perdia-se muitos pilotos, né? E tudo mais. Mas isso é um passado em que os aviões eram desenvolvidos muito centrado no ensaio. Então, fazia-se um protótipo, ensaiava, não deu certo, né? Quer dizer, matou alguém, né? Então refaz, faz de novo, né? Muda o projeto, faz de novo. E, assim, contribuição bastante grande da área de ensaio e uma subutilização da engenharia, né? E ao longo do tempo isso mudou, né? Isso teve que mudar. E existem 2 aspectos que motivaram essa mudança, né? Um é o óbvio, né? Assim, hoje não se aceita mais você entrar no avião, que você tem uma chance de ter um acidente e de quebrar um avião, ou de morrer, enfim, alguma fatalidade, nem nada. Isso é inaceitável, né? Isso é um lado. E hoje, o outro lado é também o lado econômico, né? Não só pela perda, né, do protótipo, né? Mas também porque as modificações de um avião ao longo do desenvolvimento, elas ficam cada vez mais caras. Uma coisa é você estar numa prancheta desenhando um avião e você resolve mudar de 2 motores para 3 motores. Outra coisa é o avião na linha de manufatura para ser entregue daqui a um ano e você toma a mesma decisão. Claro que não é possível isso, mas é só para exemplificar. Eu acho que a engenharia de ensaio e o desenvolvimento, consequentemente, também tiveram recentemente evoluções pelo próprio princípio e arquitetura dos sistemas atuais. Então, meios de comprimento que antes eram tipicamente de ensaio, o ensaio hoje é feito na última hipótese possível, quando a gente agora tem modelos matemáticos extremamente robustos e fidedignos da aeronave real. Então, a inovação veio trazer também alguns aspectos importantes dessa troca entre engenharia de desenvolvimento e engenharia de ensaio, fornecendo novas previsões,
planejamentos que antes eram feitos baseados na experiência dos pilotos, como o Dr. Celso comentou, você lembrava do Chuck Yeager, talvez os desbravadores dos ensaios em voo e os pilotos de prova eram realmente figuras lendárias por causa disso. Realmente a gente possa ser diferente e a gente acreditar, realmente levar aos nossos jovens a mensagem de que eles podem ser os construtores de um Brasil como aquele que há tantos anos nós aspiramos que seja. Um Brasil tão grande cultural, economicamente, quanto ele é geograficamente, né?